de olho no relógio, você se perde rapidinho. Bom, vamos lá. Um segundo, agora eu cheguei correndo aqui, tenho que abrir minhas coisas aqui. Eu queria rever o que eu comecei na aula passada, aquela parte da transformada de Fourier. Então, eu fiz mais organizado agora, preparei aqui umas anotações. Tá no tablet, eu vou apresentar e a gente vai discutindo. Então, eu queria rever os fundamentos, porque eu acho que esses fundamentos de Fourier têm que ser revistos. Aqui é um tópico que a gente não pode simplesmente ir para a parte numérica sem passar pelos fundamentos, porque é bem delicado. É bem mais delicado do que equações diferenciais, que é algo que a gente lida mais no dia a dia com mais facilidade. Então, o que eu quero fazer na aula de hoje é passar pelos fundamentos da transformada de Fourier, a transformada em si, aquela que a gente vê em física e matemática por padrão. Depois, eu vou passar para a série de Fourier, que a gente pode entender a série de Fourier como um caso particular da transformada de Fourier quando a nossa função é periódica. E depois, no fim, eu vou falar do que vai de fato entrar na parte numérica, que é a transformada de Fourier discreta. Quando a gente fala da transformada de Fourier discreta, confunde-se o que é transformada de Fourier com o que é série de Fourier. Tudo embanana tudo e vira uma coisa só. Tá? Por isso que eu acho que essa discussão dos fundamentos é importante, porque tem muito detalhe por detrás que não pode passar desapercebido. Tudo bem? Antes de eu começar, vocês querem dizer alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário? Não? Posso começar, então? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu já passei a limpo, já escrevi tudo, então não tem transições, mas qualquer dúvida, vocês me interrompem e eu anoto os detalhes aqui do lado. E depois da aula eu posso pegar essas anotações e mandar para vocês também, tá? Tá prontinho aqui, então fica fácil para enviar. Então vamos lá. Vamos começar. Então vamos começar pelo fundamento do que é a transformada de Fourier. Então, pegar um livro de física e matemática, o Butkov, por exemplo, ou abrir a página da Wikipedia, vocês vão ver lá que a transformada de Fourier genericamente tem essa cara. Tá bom o tamanho da fonte? Querem que eu aumente um pouco? Não, tá tranquilo. Para mim tá bom. Tá. Então, essa aqui é a transformada da função f de x para a função f de k. Lembrando, igual eu falei na aula passada, que eu sempre vou usar a transformada de Fourier no regime de radianos, né? Então, aqui nunca vai ter o fator 2π na minha exponencial. Então, se eu estiver falando de frequência e tempo, vai ser a frequência angular e o tempo. Se eu estiver falando de espaço real, vai ser a coordenada x e o número de onda k. Se eu fosse colocar aqui o 2π, 2πk não tem um equivalente, né? 2π ômega é a frequência no tempo. 2π vezes k não tem um equivalente no espaço real, né? 2π sobre k é 1 sobre lambda, que seria o comprimento de onda. Mas 2πk não tem, do mesmo jeito que o ômega e f não tem uma relação direta, assim, não tem uma letra usual. Então, para deixar genérico, eu vou sempre trabalhar no regime de radianos. Vou sempre usar k e x, mas, obviamente, tudo isso é equivalente a ômega e t. Só trocar o k por ômega, x por t, é a mesma coisa. São só duas notações diferentes, que implicam unidades diferentes na física, mas matematicamente são só duas letras, né? Então, a minha definição genérica vai ser essa. O f de k vai ser uma certa constante, que eu vou chamar de constante de normalização, mas não é bem uma normalização, uma constante arbitrária, que o que importa da minha definição é a integral. Então, uma integral dx, f de x e a exponencial negativa, menos ikx. Como isso aqui é a minha definição, eu posso escolher essa constante arbitrária, à vontade. Tenho liberdade de escolher ela. Mas, ao escolher ela, eu crio certos vínculos na minha descrição. Então, vamos ver. Para eu pegar esta definição aqui da transformada de Fourier e inverter ela para escrever o f de x, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o f de k
vou multiplicar por e i kx', diferente de x', e vou integrar em k, esse cara aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, coloco aqui desse lado, veja que a única coisa que depende em k do lado direito é a exponencial, né? Então, eu vou fatorando tudo. Então, a integral, a exponencial em x' e o dk vão se misturar com essa daqui, e eu fico com esta expressão, né? O c e a parte em x da exponencial eu fatoro, e a parte que depende de k está aqui. Integral de dk, exponencial de i, k, x' menos x. E esta integral aqui, ela é a ortogonalidade das ondas planas, que é 2π delta de x' menos x. Eu estava me enrolando na aula passada porque eu estava esquecendo desse 2π. Foi por isso que eu me enrolei drasticamente. Não estava encontrando um fator que era importante, que era esse 2π aqui, ó. Então, a integral de duas ondas planas, né, e k, x' menos x, ela é 2π vezes a delta de Dirac. Aí, se eu aplicar a delta de Dirac nessa integral, então, a gente chega que isso daqui, que é essa brincadeira, dá 2π c f de x'. Tudo bem? Acompanharam as passagens aqui? Sim, senhor. Deu para perceber. Então, agora, se eu isolar o f de x' e jogar fora o linha, para simplificar a notação, a gente tira que o f de x é 1 sobre 2πc, integral de dk, f de k e kx. Então, essa é a transformada inversa, né? Se eu olhar só para a integral, a transformada direta é a exponencial negativa, a transformada inversa é a exponencial positiva. Mas notem os pré-fatores aqui. Na transformada direta, eu tenho um coeficiente c aqui na frente. Na inversa, eu tenho 1 sobre 2πc. Então, apesar da escolha do meu coeficiente c ser arbitrária, ao escolher o coeficiente c na direta, ele vai aparecer na inversa aqui embaixo. Então, não é tão arbitrário assim, né? É arbitrário, mas as coisas têm que ser consistentes. Essas duas equações estão relacionadas, certo? Independente do intervalo de integração? Na transformada de Fourier padrão, você vai pegar no livro do Butkov, o limite de integração sempre é de menos a mais infinito. Deixei aqui explícito, tá? Sempre de menos a mais infinito. Quando a gente for para a série de Fourier e para a transformada discreta, aí eu vou mudar o limite de integração por causa da periodicidade da função, ok? Beleza. Aí a gente volta nisso. Agora, existem certas escolhas padrão para essa norma, esse coeficiente C. Eu posso escolher o C igual a 1, que aí a transformada direta não aparece nenhum coeficiente aqui na frente, e a transformada inversa fica 1 sobre 2π e a integral. Eu posso escolher C igual a 1 sobre raiz de 2π, aí a transformada direta tem um 1 sobre 2π e a inversa não tem nada aqui, fica só a integral. Veja que elas são parecidas, né? Só troca de posição aonde está o fator. E a escolha que na física a gente usa mais, se pegar um livro de matemática, para matemáticos, tipicamente, eles vão utilizar essa definição aqui, ó. Seria o C igual a 1. O 2π aparece só na inversa. Na física, os livros costumam trabalhar com a forma simétrica, em que eu escolho o C como 1 sobre raiz de 2π. Quando você faz isso, tanto a direta quanto a inversa, aparece o mesmo fator, 1 sobre raiz de 2π. Tá? E as integrais... E aí sim, a diferença entre a direta e a inversa é só o sinal da integração e as variáveis de integração, claro, mas o pré-fator é o mesmo. Eu acho que na física a gente gosta dessa daqui porque é a mais fácil de memorizar, né? Os pré-fatores são iguais e você não tem como errar, né? Só muda o sinal de integração. Sacado? Então, esse é o lance do coeficiente que eu falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado. Então, de novo, tipicamente na física, a gente costuma usar a opção da escolha simétrica. Então, só gravem isso. Tá, aqui só para deixar anotado, ali em cima eu usei a ortogonalidade das ondas planas nesta forma, né? Então, a integral de dk exponencial de kx menos x' é 2π vezes uma delta de x menos x'. Essa delta aqui é a delta de Kronecker, que é a delta
que a gente usa quando está trabalhando com variáveis contínuas. Tanto k quanto x aqui são variáveis contínuas. Se trocar k por x, você tem uma expressão equivalente, que é a integral de dx, e aí k menos k' x é 2π k menos k'. Tá? É equivalente, só trocar as letras. Bom, certo. Agora a gente vai para as funções periódicas. E aí, ao invés de falar de transformada de Fourier, a gente fala de série de Fourier para funções periódicas. Então, a função periódica vai ser tal que f de x mais L é f de x. Então, o período da minha função é L. Se eu estivesse falando de tempo, eu iria escrever f de tzinho mais t grande igual a f de tzinho. Né? Aí o período seria o t maiúsculo. Bom, se a minha função é periódica, eu posso escrever ela dessa forma. O f de x vai ser um coeficiente a, que vai estar relacionado com aquele coeficiente c lá em cima. Uma soma discreta em índices n inteiro, de um f de kn, que vai fazer o papel da nossa função transformada, mas por enquanto esse kn, veja que o k aqui é discreto, é um k índice n, exponencial de iknx. Tá? O x ainda é um número contínuo para mim, mas ao assumir que a minha função é periódica, o k fica discreto. O x é qualquer, porque a minha função f é qualquer, mas o k fica discreto. Por que o k fica discreto? Porque para que a minha função seja periódica, olha para essa equação aqui e pensa nela não como f de x, mas como f de x mais L. Eu coloco um mais L aqui, vai aparecer aqui uma exponencial de iknx e uma exponencial de iknx e kl, né? Porque aqui toca x mais L, vai aparecer a exponencial de ikl. Mas para que o f de x mais L seja igual ao f de x, esse termo novo que apareceu na exponencial aqui, EIKL, que é o que eu pus aqui embaixo, é esse termo que está aparecendo, esse termo tem que ser 1. E para que esse termo seja 1, o k tem que ser n delta k, onde delta k é 2π sobre L. Porque aí delta KL dá 2π, né? E aí essa exponencial naturalmente sempre dá 1. Vocês enxergam? Sim. Isso aqui vocês vão ver de novo em estado sólido, tá? O professor de estado sólido vai discutir exatamente isso daqui nas primeiras aulas. Não é só uma questão de... Não é uma questão numérica, é uma questão de periodicidade mesmo. Alguém ia falar? As condições de contorno de Born-von-Karman. Exatamente. Uma vez que você assume condição de contorno periódica, o K vira um número discreto com essa discretização aqui. Ok? Então, essa aqui é a estrutura genérica da expansão em série de série de Fourier quando você tem uma função periódica. É isso daqui. Tá? Então, de novo, aqui eu estou deixando uma liberdade de escolha nesse coeficiente A. Ok. Bom, um parênteses. Vamos pegar agora esse período L e vamos tomar o período L igual a infinito. Quando L vai para infinito, o ΔK vai para zero, ou como ele é um infinitesimal, vamos chamar ele de dk, né? O ΔK vira um espaçamento infinitesimal dk. Com isso, essa nossa série de Fourier, veja, eu vou pegar a expressão da série, eu vou multiplicar por ΔK e dividir por ΔK. Se comparar essa expressão com essa daqui, eu só pus o ΔK em cima e o ΔK embaixo. Então é a mesma coisa, né? Porque ΔK eu posso cancelar com ΔK. Só que este ΔK aqui, eu vou considerar a expressão 2π sobre L e ficou aqui, né? Então troca, fica o A que estava lá, o 2π sobre L estão aqui. E este ΔK que está aqui, eu vou transformar no infinitesimal dk. Com isso, a minha somatória, no limite L igual a infinito, vira exatamente a integral. E aí vocês identificam que essa integral aqui nada mais é do que a nossa transformada de Fourier, a inversa, né? Usual, porque no limite em que o ΔK virou infinitesimal, K voltou a ser um número contínuo, né? E a gente identifica, então, isso daqui como uma transformada de Fourier inversa. A única coisa que eu tenho que identificar aqui, que aquele coeficiente C
agora ele é o 1 sobre AL. Só comparar isso daqui com a expressão que estava lá em cima, né? Ó. Aqui é AL sobre 2π. Aqui em cima era... chegando, era 2πc. Então, para que haja uma equivalência, o C tem que ser 1 sobre AL. Ok? Se eu estiver subindo e descendo muito rápido, porque para mim aqui é rápido, né? Mas no vídeo fica mais lento. Vocês me avisam, tá? Então tá. Então o coeficiente C é 1 sobre AL. Então isso daqui é basicamente a nossa transformada de Fourier inversa. Só escolher isso aqui assim. Agora, para eu pegar, então, e inverter agora, quero obter o f de k, né? Eu vou fazer a mesma brincadeira. Eu vou pegar esse f de x, vou multiplicar por EIKM. Aqui é N de navio, aqui é M de Maria, x, e vou integrar em x. Mas como a minha função é periódica, agora eu vou integrar só de 0 a L, não vou integrar de menos a mais infinito. Tá? Aqui continua de menos a mais infinito, mas aqui agora vai de 0 a L. Então eu vou fazer, bom, basicamente substituindo essa expressão aqui e isolando a integral em x, eu fico com esta cara, A soma em n, f de kn, integral de 0 a L dx, exponencial de kn kmx. Agora, como essa integral não vai até infinito, ela vai de 0 a L, a delta que aparece aqui agora é a delta de Kronecker, que é a delta discreta. Então, essa integral aqui, veja, quando kn for igual a km, a exponencial dá 1 e a integral dá L. Então, essa integral aqui ela é L delta de m igual a n. Quando m for igual a n, a delta dá 1 e a integral volta a ser L. Certo? Aplicando essa delta na somatória, essa brincadeira fica só AL f de km. Agora, se eu isolar o f de km, e aí eu vou trocar o m por n, para ficar bonitinho, parecido com a expressão de cima. O f de kn fica c, por que c? Porque o AL é 1 sobre c. Então, se eu passar o c multiplicando, né, ele volta aqui, c integral dx, f de x, exponencial de i knx, que é basicamente a expressão da nossa transformada de Fourier, só que agora os k's são discretos e a integral vai de 0 a L. Ok? Tudo bem por enquanto? Tudo bem, senhor. Beleza. Então agora vamos para a última parte aqui dos fundamentos, que é a transformada de Fourier discreta. Então essa daqui é a que de fato é implementada nos pacotes numéricos. Tá? Então relacionada com as outras duas, mas é essa que aparece. Então a gente chama de DFT, Discrete Fourier Transform. Então a ideia é, a gente vai pegar o espaço X e vamos discretizar. Lembrando que o espaço K já estava discretizado por causa da condição de contorno periódica. Né? E agora a gente vai pegar um intervalo de 0 a L e vamos discretizar. Aqui na minha escolha, a minha discretização vai... Bom, o eixo X vai de 0 a L e o J, que são os índices discretos, eu vou definir ele indo de 0 até N. Tá? O N corresponde ao ponto X igual a L e o 0 ao 0. Né? Então, x, j é j delta x o espaçamento, eu tenho cada um dos pontos aqui em cima. Perceba que nessa definição, eu tenho n mais 1 pontos e n intervalos, né? N espaçamentos. Então, o enão representa o número de espaçamentos e não o número de pontos. O número de pontos é enão mais 1. Então, com essa definição, o delta x é L sobre enão. Ok? E, consequentemente, por causa da discretização, em vez de escrever f de x, eu vou escrever fj, que representa o f de xj, né? O f nos pontos discretos xj. Então, essa é a minha escolha. Aí eu vou pegar a nossa série de Fourier que está aqui em cima, esta série aqui, e simplesmente vou escrever ela não para um x qualquer, mas para um xj. Só me interessa agora os pontos discretos, não o eixo contínuo. Então tá aqui. Então o f de xj agora vai ser a somatória em n,
f de kn exponencial de ikn xj. Então, basicamente, fiz duas modificações com relação ao que tinha lá em cima. Troquei o x por xj, e aqui está um pouco escondido, mas olha, antes, lá em cima, a somatória em kn, os n's, iam de menos a mais infinito. Era todos os inteiros, o n. Agora, na forma discreta, o n vai só de 0 até n menos 1. Tá? A primeira coisa, não incluo o e não, porque o f de e não é igual ao f0, por consequência da condição periódica de contorno. Então, eu não preciso descrever o f de e não, ele já está incluso no f0. Tá? É isso para o f, perdão. Para o k é um pouco mais delicado, é semelhante, mas é mais delicado. Então, vamos lá. Então, o fato é que agora a minha soma em n está limitada. E por que ela está limitada? Bom, vou tentar ilustrar de duas formas. Primeiro, graficamente, vamos entender que o k, que antes ia de mais a menos de menos a mais infinito, agora ele vai de 0 até k máximo. Então, o nosso k máximo vai ser 2π sobre Δx. Então, perceba que associado a esse k máximo, eu tenho um lambda que é Δx, né? Porque o lambda é 2π sobre k. Então, lambda dá Δx. Então, se eu calcular o seno de k máximo vezes x, vai ser essa curva em verde aqui, ó. Né? Porque o período é o lambda, né? O comprimento de onda, lambda, é igual a Δx. Então, tem uma onda entre 0 e Δx. Se eu pegar agora seno de 2k máximo, eu vou ter duas oscilações aqui dentro, né? Tenho duas oscilações entre Δx. Mas como tudo que me interessa são os pontos discretos, só os pontos 0, Δx, 2Δx, tecnicamente, esta onda rosa é igual à onda verde, porque só me interessa os pontos discretos. Tá? Não sei se graficamente é tão fácil de entender, então vamos pensar de outra forma. Vamos calcular aqui, ó. Eu vou pegar um K qualquer. A princípio o K é discreto, mas aqui vamos pensar num K qualquer, tá? Genericamente. E eu quero calcular essa exponencial EIK mais K máximo vezes XJ. Então, o X só nos pontos discretos. Se eu abrir aqui e fatorar aqui, eu vou ter exponencial de IK XJ, exponencial de IK máximo XJ. Só que K máximo, que eu estou propondo aqui, é 2π sobre ΔX, e os XJ, a gente viu lá em cima, é J vezes ΔX. Então eu cancelo ΔX com ΔX, e isso fica exponencial de I 2πJ. Só que J é um número inteiro, então exponencial de I 2πJ é 1. E aí isso fica exponencial de IKXJ. Ou seja, exponencial de IK mais K máximo vezes XJ é igual a exponencial de KXJ. Então, qualquer coisa que esteja fora do intervalo 0K máximo, se repete. Perceberam? Se eu deslocar o meu domínio em K de K máximo, ele é equivalente ao meu domínio de 0 a K máximo. Tudo bem? Tá claro? Tá sim, professor. Então, é suficiente, né, como consequência disso, eu sempre trabalhar num domínio em K, né, que vai de 0 até K máximo. E aí, como esse domínio é discreto, né, eu vou ter aqui a discretização, e essa discretização vai com ΔK. Lembrando que o ΔK é 2π sobre L, né? Enquanto o K máximo é 2π sobre ΔX. Já já eu vou insistir nesse ponto. Então, essa é a origem dessas relações. Tá? Então, agora, o que a gente tem é isso daqui, né? O Kn é m ΔK, o ΔK é 2π sobre L, né? Ou se eu escrever o L como n ΔX, o ΔK é 2π sobre n ΔX. Então, o K máximo é 2π sobre ΔX. Eu posso traduzir isso num n máximo. Então, o n máximo é enão. Mas, de novo,
o K máximo, veja que se eu só pensar nesses pontos, o K máximo é igual ao zero também, né? O meu domínio vai de 0 a K máximo, mas incluindo zero e não incluindo o K máximo. Porque do mesmo jeito que o ponto x igual a L é igual ao ponto x igual a zero por consequência da periodicidade, o K máximo também é equivalente ao K, por conta da periodicidade. O espaço K também é periódico nessa conformação. E essa periodicidade do espaço K me diz que eu não preciso considerar o K máximo, porque ele é equivalente ao zero também. Então, o K máximo seria dado por E não. Então, o meu Eninho que aparece aqui vai do 0 ao N menos 1. Com isso, eu tenho aqui a forma final da minha transformada de Fourier discreta, onde o FJ é a somatória de 0 a n menos 1, Fn exponencial de IKNXJ. Essa aqui é a transformada inversa. E a transformada direta é o Fn igual a 1 sobre AN, somatória de J de 0 a n menos 1, FJ exponencial de menos IKNXJ. E perceba que se eu pegar a definição do Kn e do XJ que está lá em cima, né, o Kn é N delta K, o XJ é J delta X, se eu substituir isso daqui, esse produto KNXJ que aparece nesses dois elementos aqui, ele é 2π N vezes J dividido por E não. O delta X cancela. O L também, não aparece nada dimensional aqui, aparece só os números inteiros, né? O N, o J e o E não. Então essa é a transformada de Fourier discreta que a gente vai trabalhar. Bom, de novo, a gente tem aqui agora uma última questão, que aqui não deu tempo de eu acabar, que é a escolha do coeficiente A. Então eu tenho de novo aqui possíveis escolhas para o coeficiente A. Deixa eu só escrever aqui. Depois eu passo a limpo antes de enviar para vocês, tá? Vou só terminar aqui de escrever mais grosseiramente. Então, quais são as possíveis escolhas que eu tenho para esse coeficiente A? Seguindo a regra que a gente viu lá em cima, né? A gente viu lá que o A era... esqueci. Vocês lembram como é que era? Com relação ao C? Era 1 sobre CL ou... C, eu acho que era 1 sobre AL, né? C é 1 sobre AL. Obrigado. Acertei. Então, A é 1 sobre CL, né? Então, A é 1 sobre CL. E as opções que a gente tinha para o coeficiente C era o C igual a 1, que era o caso que eu falei que era o caso mais matemático, né? Que é o caso que o fator 2π aparece na inversa. E a gente tinha a opção do C igual a 2π, essa eu não vou nem considerar, né? Vou pôr aqui só para deixar completo, mas não vamos usar. E tinha a opção do... só para não escrever errado, vai que eu erro aqui. A última opção, que é aquela simétrica, como é que era o C? O C é 1 sobre raiz de 2π. Então, C igual a 1, C igual a 1 sobre 2π, perdão, e C é 1 sobre raiz de 2π. Essas três opções. Então, vamos lá. Então, aqui, na verdade, é 1 sobre 2π e o coeficiente C igual a 1 sobre raiz de 2π. Então, como a gente gosta de usar a versão simétrica, vamos dar uma olhada neste cara aqui, né? Então, se eu escolher esse coeficiente C, e o A é 1 sobre LC, a gente fica com a... Se eu pegar aqui a escolha simétrica, né? A gente fica com A igual a...
raiz de 2π, né? Que é o 1 sobre C da raiz de 2π sobre L. Certo? Esse fica sendo a escolha do A quando a gente tem a escolha simétrica. Bom, ok. Será que essa é a melhor escolha? De novo, tem aquele lance. Tudo depende do problema que você está trabalhando, mas só para mostrar aqui, né? Então, quando a gente coloca, se eu pegar essa escolha aqui cegamente e colocar aqui, vai ficar simétrico? Na verdade, essa era a pergunta. Vai ficar simétrico se eu escolher a opção do C simétrico? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui aparece um N, né? Ó. Então, se eu escolher esta opção aqui, o meu coeficiente A, bom, veja que não tem o fator 2π aqui, né? É tudo um pouquinho diferente. É tudo muito parecido, mas não é idêntico. Então, esta relação que eu defini lá em cima, ela era muito útil quando a gente comparou a transformada de Fourier no domínio contínuo com a transformada de Fourier da série de Fourier, né, com o domínio periódico. Mas agora aqui não é exatamente a mesma coisa, porque tem esse n e não tem o fator 2π. Então tudo muda um pouco. Então, para eu escolher esse coeficiente A, as melhores opções não são essas daqui. Quais seriam as opções equivalentes para o A? Eu vou apagar aqui para ficar curto, depois eu vou passar limpo isso tudo, tá? Antes de mandar para vocês. Então, quais seriam as opções para o coeficiente A? Eu poderia escolher o A igual a 1, que aí o N apareceria só na transformada direta, né? Deixa eu anotar aqui, para a gente lembrar, que essa aqui de cima é a transformada inversa, né? Para usar a notação do NumPy, essa daqui seria, na verdade, a transformada backward, né, que é para trás, né, transformada inversa, chama de backward, e a transformada de F' para Fão é a forward. O NumPy resolve FFT? Sim, resolve. Aí, bom, beleza, temos essas duas aqui. Então, veja, eu tenho certas escolhas para o coeficiente A. Eu posso escolher o A igual a 1. Se eu escolher o A igual a 1, o fator 1 sobre N vai aparecer só na forward, certo? Então, A igual a 1, eu vou ter o fator 1 sobre N na integral, na FFT forward. Eu posso escolher o A igual a 1 sobre N, aí, consequentemente, o fator 1 sobre N, né, vai aparecer só na backward. E eu posso escolher o A igual a 1 sobre raiz de N. Veja, muito parecido com as escolhas do C, né? Quando eu escolho 1 sobre raiz de N, aí eu vou ter vai aparecer um fator 1 sobre raiz de N nas duas. On both. Certo? Só olhar aí. Então, essas são as 3 opções típicas que a gente costuma usar. Ok. Outra coisa é a questão das unidades, né? Na física, a gente costuma prestar muita atenção nas unidades das funções. Então, veja que a exponencial é uma grandeza adimensional, n é uma grandeza adimensional, e as 3 opções de A que eu estou colocando aqui são adimensionais também. Então, eu não sei, bom, a função f que eu estou transformando depende do que eu estou fazendo, né, de que objeto que eu estou transformando, mas a função f tem uma certa unidade, vamos chamar de unidades de f', né, unidades do f minúsculo, mas se tudo que aparece aqui é adimensional, a unidade do f' é igual à unidade do f'ão. Né? Seja lá qual for a unidade do f, ela se mantém. Então, essas escolhas aqui adimensionais são interessantes por causa disso, porque a unidade transformada não muda de sinal.
né? Isso é sempre interessante para ter consistência entre esses objetos, ok? Se vocês olharem essa mesma brincadeira lá em cima, depende da escolha que você faz para o coeficiente C ou para o coeficiente A na série de Fourier, como envolvem integrais, aí não é verdade. Aí a unidade da transformada é diferente da unidade da série, né? Deixa eu voltar lá, porque esse é outro fundamento que a gente tem que prestar atenção. Vou lá na primeira equação. Aqui, ó. Imagina que esse C é 1, só para simplificar a nossa vida por enquanto, né? Então, o F tem alguma unidade, que eu não sei o que é, vamos chamar de unidade de F', a exponencial é a dimensional, e o ΔX tem unidade de distância. Então, F' tem unidades de F', F'ão tem unidades de F' vezes distância, né? Que é a unidade da função F vezes a unidade da integração aqui, né? Que é F' vezes distância. Então, aqui o F'ão tem unidade de F' vezes distância, K tem unidade de 1 sobre distância, então cancela a unidade de distância aqui do F e retorna só a unidade de F', quando o C é 1. Agora, se eu escolher esse C como algum objeto do meu problema que tenha unidades de 1 sobre distância, aí o meu F'inho tem a mesma unidade que o F'ão, tá? Então, depende da escolha de C, a unidade de F'inho é sempre a mesma, que é a unidade do objeto que estou transformando. Mas a unidade do F'ão depende da nossa escolha de coeficiente C. Para as escolhas que eu passei aqui, né, 1, 2π, raiz de 2π, esses coeficientes C são adimensionais. Então, nestes casos aqui, a unidade do F'ão, em todas elas, é a unidade de F'inho vezes distância, né, vezes metro, se o x for distância, né? Tá claro? Então, atentem para isso, tá? Análise dimensional na transformada de Fourier também é importante, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ok. Beleza, então tá. Então, esse aqui são os objetos com que a gente vai costumar trabalhar. Só para deixar aqui anotado na tela, vamos lembrar aqui vou deixar resumido aqui a questão dos domínios, tá? Vou pôr em verde para diferenciar a cor aqui. Então, lembrando que o meu espaço X, ele vai de 0 a L, com espaçamento entre os pontos ΔX, e o meu espaço recíproco, né, meu espaço K, ele vai de 0 a K máximo, onde o K máximo é 2π sobre ΔX, e ele também é discreto, agora, né, por causa da periodicidade, e aqui eu tenho que o intervalo entre os pontos ΔK é 2π sobre L. Perceba que é fácil decorar essas relações aqui do K máximo e ΔK, porque, obviamente, o L é maior que o ΔX, né? Então, 2π sobre L é menor do que 2π sobre ΔX. Então, o K máximo é 2π sobre ΔX e o ΔK é 2π sobre L. É fácil memorizar, lembrando dessas relações aqui. Então, o que a gente havia discutido brevemente na aula anterior se você quer uma ótima descrição do seu espaço X, ou seja, você quer muitos pontos no seu espaço X, você quer um ΔX pequeno. Para ter um ΔX pequeno, você vai precisar de um K máximo grande. Certo? Por outro lado, se você quer um ΔK pequeno, que é um espaço K com pontos bastante próximos uns dos outros, você quer um ΔK pequeno, isso implica em ter um L muito grande. Sacaram? Agora tem um porém.
o L é o nosso período, né? Se o L é o nosso período, isso implica que eu não tenho liberdade de escolha no ΔK. Você concorda? Se eu quiser calcular a transformada de Fourier do seno, o seno tem período 2π, né? Então, o L do seno é 2π, digamos assim, né? Então, o ΔK para o seno vai ser 1, né? É 2π sobre 2π sobre 2π. E ponto final, porque é o período do L, é o período do seno. Eu não tenho liberdade. Certo? Entendem? O que aconteceria se, por exemplo, em vez de colocar o valor do período padrão, eu colocasse um outro valor? Que outro valor? Não sei, qualquer um. Por exemplo, No caso do... se for o que no seno como exemplo. o período dele é 2π. Se eu colocasse, não sei, 4π ou 3π. Isso. Eu posso colocar 2π, 4π, 6π, eu não posso colocar 5π, né? Tem que ser um período fechado, né? Mas eu posso pegar um período 4π. Sim, de fato, esse que é o ponto. Para eu obter um espaço K com um ΔK pequeno, é isso que eu posso fazer. Eu posso artificialmente duplicar, quadruplicar, multiplicar o meu período. Em vez de considerar um período no meu espaço X, eu posso considerar muitos períodos. Aí, ao considerar muitos períodos, eu tenho efetivamente um L maior, e aí o ΔK fica fininho. Esse é o truque. Você não fazer a transformada de Fourier do seno de 0 a 2π, mas considerar o domínio X do seno de 0 a 20π. Aí o seu ΔK fica fininho. Ok? Então você tem esse truque. O seno é um exemplo meio didático. Vamos ver na gaussiana depois, que fica mais claro isso. Tá? Ok. Então, tudo que eu falei aqui é a escolha padrão que é utilizada nas implementações numéricas da transformada de Fourier. Deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui a documentação do NumPy, FFT, para a gente ver o que eu acabei de falar aqui na documentação. Deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado, se fica bom o suficiente. Eu vou dar um zoom aqui só na equação, tá? Eu precisava da equação e precisava dessa expressãozinha aqui do KNXJ. Aqui. Então vamos lá. Então aqui eu estou na documentação da DFT, né, Discrete Fourier Transform do FFT. Primeira coisa, o FFT, né, bom, tem duas coisas aqui, né, tem o Discrete Fourier Transform, que foi o que eu falei para vocês, e aqui tem o FFT, que é a Fast Fourier Transform, que é a implementação basicamente a implementação da transformada de Fourier discreta rápida. Fast de rápido, é a versão eficiente dela. Depois eu falo sobre essa questão do que significa o Fast Fourier Transform. Mas em termos conceituais é a mesma coisa que o Discrete Fourier Transform. Tá? Ok. Aqui ele dá um aviso ó, que o FFT do SciPy é melhor do que o FFT do NumPy. Tá? O FFT do NumPy tem só as ferramentas básicas. O do SciPy tem mais coisa. Então depois eu olho do SciPy para a gente ver. Mas a documentação aqui do FFT do NumPy está bonitinho. Então aqui ele dá uma série de funções. Então você tem o FFT, que é a transformada direta. Tem o IFFT, que é a inversa, I de inversa. Essa aqui é para funções unidimensionais. O FFT2 é para funções bidimensionais. E o N é para funções de N dimensões. 3D, 4D, 5D, assim por diante. Qualquer. Então, 1 e o 2 tem casos particulares. Maior do que 2, tem que usar o N. Se a sua função for real, aí você tem variações aqui. Tem o RFFT, que é o FFT para funções reais. E o IRFT, que é a inversa de funções reais. Tá? E se ela tiver simetria hermitiana, né? Ou seja, se ela é complexa, mas tem autovalores reais, aí tem o Hermitian FFT. A gente vai usar só o FFT padrão, tá? Não vamos usar nem o R, nem o Hermitian.
E tem essas funções de ajuda que são importantes, que é o FFT-FREC, de frequências, que nos ajuda a construir o espaço K. E o FFT-Shift, que faz uma rotação do espaço K, que depois a gente vai ver o que é. Eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Ele descreve aqui que o que está sendo implementado como transformada de Fourier, a DFT, ela é definida deste jeito aqui. Então vamos comparar com o nosso. Eu tenho que comparar esta expressão que está aqui com esta daqui, ó, tá? Que é a nossa transformada direta, né? Então o AM faz o papel do FJ, ok? Tudo bem? Então veja que eu tenho aqui menos 2π i mkn. Esse fator exponencial, se vocês prestarem atenção, é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Só tenho que trocar este cara por esse. E aí vocês me perdoam de eu não ter seguido a notação aqui. Eu não gosto de seguir a notação que eles colocam aqui por causa desse K. Para ele, o K é o índice discreto. O K dele é o meu N. E o K para nós é outra coisa, né? Então eu não gosto de usar a notação dele. Mas percebem que é a mesma coisa? O AM faz o papel do FJ, e aqui eu tenho exponencial de menos 2πi mk sobre n, que é o menos i, tá aqui, 2π eninho j sobre n. Então esses três inteiros são esses três inteiros aqui. E os pontos dele vão de 0 a n menos 1. O meu eu uso enão, ele está usando enim, mas é a mesma coisa, vai até n enão menos 1, do mesmo jeito que o meu. Sacaram? Igualzinho. Aí a minha pergunta é, qual é a escolha de coeficiente que ele fez? Qual é o valor do A que ele está escolhendo aqui? Coeficiente 1, não. Não? Não. Tem que comparar esta equação com essa aqui, ó. AN. O dele é A igual a 1 sobre N, né? O A é 1 sobre N. 1 sobre N, na escolha dele, certo? Mas o NumPy te permite escolher isso. Aqui embaixo ele vai estar falando... Bom, aqui tem uns detalhes que depois a gente vê. Aqui ele tá... aqui, olha a inversa, né? Ó. A inversa dele agora eu posso comparar com essa daqui. É a mesma coisa. O AK faz o papel do meu Fão N. A exponencial é a mesma coisa, só troca o sinal. E agora aparece 1 sobre N, porque o A é 1 sobre N. Né? Então aparece aqui. Veja que está perfeitamente consistente. Só eu escolher a norma corretamente. Ok. Então aqui está falando a normalização, que é essa questão. Então o padrão é o que ele está chamando de normalização backward. Então o que é a normalização backward? Eu acho que o meu está ao contrário aqui, né? Então aqui, esse daqui, ele está chamando de backward. Então quando o... não, estava certo, perdão. Estava certinho. Então, a escolha dele é o A igual a 1 sobre N, que é o que ele chama de backward, porque o fator 1 sobre N aparece na transformada inversa, que é a backward. Agora, você tem um parâmetro, que é o parâmetro norm, já eu mostro, que você pode escolher ele, em vez de... O padrão é backward, mas você pode escolher o forward. Então, quando você escolhe o forward, é como se estivesse escolhendo A igual a 1. Aí o fator 1 sobre N aparece na integral forward. Ou você pode escolher o parâmetro ortho. O parâmetro ortho é o que eu chamei de both aqui. Então, o NumPy chama, em vez de both, ele chama de ortho. Tá? Então, esse ortho é quando aparece o 1 sobre raiz de n nas duas. Então, você pode escolher. Tá? Como é que eu faço essas... Bom, aqui vem a questão de maiores dimensões e as referências fundamentais. Então, só para voltar aqui e olhar, ó, vamos olhar a documentação da FFT. A documentação da FFT é praticamente idêntica da inversa, tá? Porque só troca o sinal lá da integração. Então, tá aqui. Então, ela recebe certos parâmetros. Então, os parâmetros principais são... veja que agora o meu F, como ele é discreto, ele é um vetor, né? É uma lista de pontos FJ. Então ele recebe esse vetor, né, o array, FJ, aqui ele chama de A, mas é o nosso FJ.
Esse n seria o n, mas não precisa, é opcional. Por padrão, ele extrai isso do próprio vetor da FJ, vai ser o tamanho do vetor, né? O eixo também é um caso particular que a gente não costuma usar. Caso você queira fazer uma transformada de Fourier de vários vetores ao mesmo tempo, aí você tem que indicar em que eixo que estão os vetores, mas a gente não precisa fazer isso agora. E a norma, que é essa escolha, né? Backward, ortho e forward. Veja que isso é uma novidade da versão 1.10 do NumPy. Então, se a sua versão do NumPy é mais antiga do que isso, aí a única opção é o backward, não tem a opção ortho e forward, tá? Então, a opção de escolher é uma novidade na versão 1.10. Então, você passa lá o parâmetro norm igual a backward, ortho ou forward para escolher isso. E a saída é a transformada de Fourier. Ok? Então, esse é o uso básico. Alguma dúvida por enquanto, gente? Por enquanto é tranquilo. Tá. Vamos olhar aqui no site do SciPy. Você vê que é a mesma coisa, né? A documentação ela vai ser bem parecida, tem um pouco mais de elementos, tá? Mas a documentação do SciPy ela é mais crua, você vê que não tem a descrição do NumPy, por isso que eu gosto de ficar lá. Mas a chamada do FFT é a mesma coisa. X, o número de pontos é opcional, o eixo tem o mesmo significado e a norma as mesmas escolhas, tá? Tem algumas outras opções aqui para você otimizar o seu cálculo, mas não vamos lidar com esses detalhes, não. Para nós aprendermos a FFT, a do NumPy, que é mais simples, ela é suficiente. Ok? Bom, antes da gente ir para o código, deixa eu voltar para cá um pouco para discutir mais um elemento. Vamos pensar, de fato, no nosso seno, na nossa função f de x, como sendo o seno de x. Como que é o seno de x em termos das exponenciais de Euler? Todo mundo lembra de cabeça? Não? Quem teve Física 2 comigo tem que lembrar de cabeça isso. Não? Então vamos lá. Então a exponencial do seno de x é exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2i, certo? Se eu fatorar esse 2i aqui, ó, só para escrever de uma outra forma, eu posso escrever isso aqui assim, menos i sobre 2 exponencial de x mais i sobre 2 exponencial de menos x, certo? Agora, lembra como é que era a nossa... Bom, podemos olhar aqui em cima, né? A nossa série, né? O FJ, veja, tem esta estrutura aqui, né? Com Ks discretos. Vocês percebem que... Bom, só vou escrever aqui embaixo para ficar claro. Na nossa série de Fourier, a gente viu que o FJ é A soma em N, Fn, EI, Kn, XJ, certo? E, de novo, como o nosso período é L, né? O nosso delta... Perdão. Nosso período L é 2π, aqui no caso do seno. Então, o Kn, ele é, ou ΔK, né? O ΔK é simplesmente 1, né? É 2π sobre L. Então, o ΔK é 1.
Certo? Se eu comparar estas duas expressões, então ΔK é 1, né? Então, se eu pegar o ΔK igual a 1 e lembrar que o Kn é N ΔK, então esta expressão aqui fica A somatória em N de Fn e I N XJ. Se eu comparar essas duas expressões aqui, pensa que os valores de x que eu estou interessado são XJ, né? Troca x por XJ. Vocês conseguem identificar aqui quem são os coeficientes f que são compatíveis com essa expressão aqui? Tem uma pegadinha aqui atrás que eu estou escondendo. Opa, ninguém me corrigiu, mas tá faltando um i aqui, né, gente? Pessoal, vocês estão aí? Estão falando sozinho? Tô aqui sim, professor. Tá. Eu quero escolher f's para que essa somatória dê isso aqui. Ou, não é, peça em A vezes F, né? O A está arbitrário junto ao A do F. Né? Vamos lá. Quem que é o A vezes F0? Para ter um A vezes F0, né? Pensa que pega N e coloca 0. Seria um termo independente de XJ. Tem algum termo independente de X aqui? Não. Não. Então, o F0 tem que ser 0. Ou A vezes F0 tem que ser 0. Quanto tem que ser o A? Aqui do lado. O A vezes o F1. AF1 tem que ser quanto? Põe N igual a 1 e compara com esse cara aqui. Tem que ser I sobre 2. Quase. Menos I sobre 2. Né? Certo? E esse cara aqui vai aparecer aonde? Para qual valor de N esse cara vai aparecer? Menos 1. Só que o N não fica. O N fica negativo? Essa era a pegadinha, né? Eu não coloquei os índices de soma aqui, mas o N vai de 0 a E não menos 1. E aí, isso implica que não dá para descrever o seno com isso aqui, então. Porque para descrever o seno tem que somar a exponencial positiva com a exponencial negativa. E aí, não dá para fazer isso, então? Porque nunca vai aparecer exponencial negativa aqui. E aí? Engraçado, né? Percebe que tem uma delicadeza aqui atrás, né? Então, se eu tivesse considerando n's positivos e negativos, seria o AF-1, né? Que iria dar aqui o I sobre 2. Mas lembrem-se do seguinte, fazer a demonstração gráfica que é mais fácil. O nosso domínio K, ele é periódico. Então, eu começo, vou colocar aqui o 0, e eu vou colocar o 0, e o nosso L é 2π, né?
Então, o nosso K máximo é 2π sobre L, mas o L é 2π, então o nosso K máximo é 1, certo? Peraí, é isso? Estou fazendo besteira não, né? Isso, tá certo, né? Se eu colocar aqui em cima os índices J, né? Esse aqui é o J não, N, perdão. Esse aqui é o N igual a 0, esse aqui é o N igual a E não. Então, a gente viu primeiro que então, a transformada vai ter em 0 vai ser 0, né? Então, vou pegar aqui, esse é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, depois a gente continua. Então, a gente viu que em F1, a transformada vale menos I sobre 2. Então, é negativo e é imaginário. Então, vamos colocar, só pegar só a parte negativa, vamos imaginar que eu estou plotando aqui a parte imaginária. Então, esse cara aqui vale, vamos fazer assim, tem um valor negativo aqui, que é menos meio, né? Ou menos I sobre 2. Agora, a gente gostaria que tivesse um ponto aqui, perdão, deixa eu desenhar direito aqui. Pegar mais ou menos o espaço correto aqui. A gente gostaria que tivesse um ponto aqui, que seria o nosso... Então, esse aqui seria o F1. A gente gostaria que aqui tivesse o F menos 1. Mas o F menos 1 não existe porque o nosso domínio vai de 0 a K máximo. Né? Esse 1 aqui, só lembrando, esse 1 é o nosso K máximo. Mas o nosso domínio é periódico. Então, esse ponto F menos 1 é equivalente a qual? Ao N3... Não, calma. É o N3? Não, por que 3? Não. Ué, não sei, foi um chute. Não, eu estou aqui, ó, se eu dou um passo para a esquerda, eu volto no meu periódico, né? Lembra que o ponto N é igual ao ponto 0, né? Então, nosso domínio... deixa eu pôr em outra cor aqui. O nosso domínio, ele vai daqui até aqui. Certo? Então, quando eu saio pela esquerda aqui, eu volto por aqui. Então, o menos 1, ele é equivalente ao e não menos 1. Tá? Então, por causa da periodicidade, eu vou ter a parte, o I sobre 2 ali, ele vai aparecer aqui. Vamos colocar aqui. Então, o que eu vou ter aqui, deixa eu pôr diferente aqui para ficar bonitinho. Então, aqui eu tenho o F1 igual a menos I sobre 2. E aqui eu tenho o F de E não menos 1 igual a mais I sobre 2. Então, a minha transformada vai ser essa. Os três valores finitos vão ser... Bom, os dois valores finitos vão ser o AF1 e o AF E não menos 1, que vai ser mais I sobre 2. Sacaram essa delicadeza? Porque o meu domínio está indo aqui só na região positiva. Bom, é engraçado, né? Será que isso é verdade? Veja, isso só é verdade para o x discreto. Porque para o x contínuo vai ter uma fase. Tá? Mas para o x discreto, a gente consegue mostrar. Vamos verificar? Ó, é importante esses detalhes, tá? É meio chato, mas é importante. Vamos pegar esta exponencial negativa aqui e vamos verificar se ela bate com essa daqui, ó. Ou vamos pegar a positiva e ver se ela bate com essa negativa aqui, ó. Vamos pegar aqui a exponencial de I. Então, aqui o meu N, meu Eninho, é o E não menos 1. Né? E não menos 1. Vezes o x, mas não é qualquer x, é o xj. Aqui é um x contínuo, a princípio, né? Mas só me interessa, para a transformada de Fourier discreta,
o XJ. E o XJ é J vezes ΔX, né? Então, vamos escrever aqui. Isso. Só deixa eu não me perder aqui. Isso. O XJ é J ΔX. Mas quem é ΔX? Então, só para deixar os passos anotados aqui. Deixa eu deixar assim, vai. Ó. Aqui é o XJ. Vamos fazer passo a passo. Estava querendo fazer direto, mas melhor não. E N-1. Então, o XJ é J vezes ΔX. Mais o ΔX é L sobre Enão. Só que o L é 2π. Né? Então, isso aqui vai ser I Enão menos 1, J, aí o ΔX é L, que é 2π, sobre Enão. Ok, vamos pegar esse menos 1 e vamos abrir agora em duas exponenciais. Como é que vai ficar? A primeira vai cancelar o Enão que está aqui com o Enão que está aqui, né? Então vai ficar a exponencial de I, Enão cancela com Enão, 2πj. A segunda, a exponencial, aí é o menos 1. Então vai ficar menos I, J, 2π sobre N. Só que esse cara aqui, obviamente, é igual a 1, né? 2πj, J é o número inteiro, né? E deste cara aqui, perceba que J vezes 2π sobre N continua sendo o nosso XJ, né? Então, eu vou trazer de volta o XJ para cá. Eu abri o XJ em J ΔX e depois eu vou recuperar ele de volta aqui depois de fazer essa manipulação. Então, isso aqui fica exponencial de menos I XJ. Olha que legal. Então, consequentemente, a gente tira aqui a exponencial de I N menos 1 XJ é igual a exponencial de menos I XJ. Está aí a nossa periodicidade. Sacou? Então, o menos 1 que a gente gostaria que estivesse aqui, na verdade, está no N menos 1, por conta desta periodicidade. Perceba que para fazer isso, eu usei o XJ discreto. Isso só vale para os XJs discretos. Não vale para um X contínuo. Mas como a transformada de Fourier numérica só lida com coordenadas discretas, essas periodicidades valem. Sacou? Entendi. Beleza. Massa. Então é isso. Então é isso que a gente espera ver. Tá? Agora, então vamos de fato ver essas relações acontecendo lá no Python. Agora eu vou abrir aqui. Eu vou importar vou importar o NumPy inteiro aqui e o subpacote FFT eu vou chamar só de FFT para ficar mais curto, tá? E o PyPlot lá. Então vamos lá. Então vamos definir algumas coisas. Vamos escolher o nosso número de pontos. Vou pegar um número qualquer, 100 pontos, tá? Nosso Enão. E vamos definir os nossos o L, que é o nosso período. Eu vou pensar no seno como exemplo, né? Então, o L é 2π, certo? O nosso ΔX, eu vou chamar de dx, é L sobre N. Então, isso aqui define esse cara. Vamos definir o espaço, o equivalente do espaço K agora, né? Então, o dk
é 2 vezes NP sobre L. Vai dar 1, né, porque o L é 2π, mas vamos deixar explícito assim para ficar legível, né? E o nosso K máximo é 2 vezes np.π sobre dx. Então temos aqui essas relações fundamentais que a gente viu ali antes, né? Agora vamos definir o nosso eixo x, né, nosso domínio x. Então o meu x vai ser um linspace que vai de 0 a L e vai ter N pontos. A única coisa que eu chamei a atenção lá que a gente tinha discutido é que se eu rodar o linspace assim, vamos rodar com 11 pontos para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Perdão, 10 pontos. Ah, não, porque desculpa. É porque o L é 2π, né? 10 pontos que está mais fácil. Então veja que o meu x está indo de 0 até 2π, né? 6,28 é 2π. Mas o meu domínio ele tem que, tanto no espaço K quanto no espaço L, ele tem que ser um domínio fechado do lado esquerdo e aberto do lado direito. No x também, né? Aqui tá na figura está o K, mas vale para o x. Então eu não posso incluir o 2π, eu não posso incluir o último ponto. Então, para você não incluir o último ponto no linspace, a gente passa um parâmetro que é o endpoint igual a false. Aí ele parou aqui em 5,65, ele não incluiu o 2π, tá? Então ele está indo de 0 a L, mas não inclui o 2π. Certo? Vamos ver o dx se está correto. Olha lá, ó. O dx é 0,62, que a gente calculou aqui. E aqui, 0,62. Tá certinho. Perceba que se eu tivesse incluído o último ponto, olha aqui, ó, 0,69. Não estaria errado, né? Porque meu dx tem que ser 0,62. Então, por consistência, eu não posso pôr esse cara aqui, o último ponto, para que o espaçamento fique compatível com a minha teoria aqui. Sacaram? Uma delicadeza importante aqui do problema. Vamos voltar. Vou deixar 10 pontos, depois eu volto para 100. Tá? Então, esse vai ser o meu eixo X. Certo? O meu eixo K, como é que vai ser o meu eixo K? Ele vai ser um cara que vai de 0 até K máximo, do mesmo jeito, com N pontos também. Então, eu posso, a princípio, construir aqui o meu eixo K como sendo um space de 0 a K máximo, com N pontos, novamente, com endpoint igual a false. Se eu escrever o K aqui, deu 0, 1, 2, 3, até 9. Aqui eu pus 1, ele está dando 10, eu errei algum fator? Ou eu que bobeei aqui na tela mesmo? O K máximo é 2π sobre L. É 10 mesmo, eu errei aqui, gente. Eu coloquei 1, mas aqui é 10, né? Aqui é 2π. É 2π. Não, é 2π sobre delta x, perdão. É 2π delta x, que é NL. Então aqui é 10 mesmo. Eu fiz conta errada aqui na hora, hein? Perdão. K máximo é 10. Então veja que eu não incluí o último ponto. Então vai de 0 a 9, não está incluindo 10. Cuidado que aqui está inteiro, mas não são índices inteiros, né? Aqui são índices reais. Não é o N, né? Então aqui vai até 10. E o delta K é 1, né? Que a gente viu aqui em cima. O delta K é 1. Então 0, 1, 2. De novo, se eu tivesse colocado o último ponto, o delta K estaria errado. Estaria 1,1 ao invés de 1. Então eu não posso incluir o último ponto. Certo? Beleza. Agora vamos definir a nossa função f. Então a nossa função f vai ser simplesmente a função seno, né? Seno de x, ele já calcula, né, o NumPy já calcula o seno para cada um dos x. Então, cada x aqui é um vetor que contém os xj, e o f aqui já calcula o f de cada ponto. Ok, então com isso a gente pode começar a fazer um gráfico aqui, ó, vamos fazer por partes.
fazer um gráfico de 2 colunas. Vou plotar o F. Deixar a pontinha aqui embaixo. Deixar os labels aqui, né? Esse aqui é o X. E é o F de X. Então, está com pouco ponto, né? Vamos deixar com pouco ponto primeiro, depois a gente aumenta o número de pontos. Tá? Agora, para eu calcular a transformada de Fourier do seno, eu simplesmente vou fazer F igual a FFT.FFT do F1. Só isso. Tá? Então, o primeiro FFT é a biblioteca, é o nome que eu chamei de biblioteca. O segundo é o comando FFT dentro dessa biblioteca. Né? Então, eu vou calcular aqui a transformada. E vamos ver a cara dela. Ó. Veja que aqui é 0, aqui tem um valor pequeno, aí, bom, né, 10 a menos 1, né, 0,5 basicamente, que é praticamente meio, né? Aí aqui tem um valor 9 vezes 10 a menos 1, tarará, 9, 10 a menos 1, tem certos valorzinhos, né? Perdão, eu estou viajando, estou pegando o F aqui. É o F1 que eu quero, né? Então, veja, primeiro aqui é 10 a menos 16, que é 0, 0. Depois tem um valor aqui, 10 a menos 16 na parte real e menos 5 na parte imaginária. 10 a menos 16 é um bando de 0. E lá no final, ó, eu vou ter um termo que o último ponto é 10 a menos 16 na parte real e mais 5 na parte imaginária. Então, veja que o F ele é finito só na parte imaginária, né? A parte real é 0. Mas vamos plotar as duas partes aqui. Ó. Vou começar com um gráfico feio. Vou melhorar aqui. Só vou copiar aqui porque é parecido. Então, a segunda coluna é o K. E eu vou começar com a parte... Vou botar a parte real do F e a parte imaginária do F. Então, agora o meu eixo aqui é o K e o F1 de K. Então, tá lá, certo? Obtivemos essa cara aqui. Veja que o meu K vai de 0 a 10, né? Até 9, não inclui o 10. Eu tenho um pico aqui, ó, olha lá. Um pico negativo da parte imaginária no 1 e um pico positivo da parte imaginária no 9, que é exatamente esse pico e esse pico. Sacaram? Tudo bem? Entendi. Agora, esse gráfico aqui é muito feio, né? A gente pode fazer, em vez de fazer o gráfico assim, a gente pode fazer um scatter plot, que já vai ser mais bonitinho, que a gente vê só os pontos, né? Que é equivalente a este ponto e esse ponto. E eu acho que dá para ligar essas linhas aqui, eu ia ver antes da aula, faltou tempo. Deixa eu olhar a documentação do scatter. Para pegar essas linhas tracejadas para baixo. Eu não lembro como é que faz. Tem uma opção. Chama drop line, isso. É a opção. Part scatter. Aqui, essas linhas aqui. Como é que ele fez aqui? Não, ele fez de uma forma muito complicada. Stem. Ali, beleza. Deixa eu tirar este cara aqui só para ver. Bom, tem que olhar a documentação desse stem, depois a gente olha. Mas tá aí, agora fica mais bonitinho, né? Fica mais fácil de ver. Mas os valores aqui, será que estão certos? Porque aqui eu tinha colocado que o F
é menos I sobre 2. E mais I sobre 2. Mas aqui está dando mais ou menos 5 a parte imaginária. Por que isso? Vocês imaginam por quê? Por que não está dando mais ou menos meio, está dando mais ou menos 5? Eu enganei vocês, né? Que aqui é o AF. Né? Aqui eu escrevi certo. AF. Agora, quanto vale A? Porque o que está plotado aqui é o F. O que eu analisei aqui como sendo mais ou menos I sobre 2 é o AF. Agora, qual é a escolha? Qual é o valor de F? Qual é o valor de A? Qual é a norma que eu estou escolhendo aqui? E aí, pessoal? Qual é a norma? Estou falando sozinho, gente? Cadê vocês? Não, eu tô pensando, professor. Vamos voltar aqui, ó. Por padrão, lembra? Por padrão, o NumPy sempre usa a norma backward. Né? Então, o A é 1 sobre N. Por padrão. Então, e o nosso N é 10. A minha escolha aqui. O N é 10. Então, se o A é 1 sobre N e o N é 10, o F vai ser 10 sobre 2, que é mais ou menos 5. Percebe? Porque isso depende da escolha. Oi? Falei que eu entendi, agora que eu saquei. Tá. E se eu escolher a opção norm igual forward, o que vai acontecer? Quanto que vai dar os valores aqui agora? Forward é quanto, né? Eu tinha esquecido. Forward é A igual a 1. Então, no forward, o A é 1, então vai dar mais ou menos meio. Vamos ver? Olha lá. Menos meio, mais meio. E se eu escolher o ortho, que é assimétrica, aí complica, né? Aí vai dar a raiz de n, que é a raiz de 10, que é aproximadamente 3, né? 1 sobre 3, na verdade, 1 sobre raiz de n, então dá aproximadamente 1/3, então vai multiplicar por 3, então deve dar perto de mais ou menos 1,5, né? Para os arredondamentos. Então, dependendo da norma que você escolhe aqui, muda a intensidade deste objeto, e aí muda esses caras aqui. Então, A vezes F é sempre bem definido, é mais ou menos meio, nesse caso, e em outros casos também. Mas o que o NumPy vai te retornar é o F, então depende da norma, certo? Ok. Vamos deixar o padrão aqui, que é o backward, né? Então dá mais ou menos 10. Veja que isso aqui é engraçado pelo seguinte, se eu aumentar o número de pontos, a gente tem que tomar cuidado. Porque agora com 100 pontos, em vez de dar mais ou menos 5, vai dar mais ou menos 50. Agora eu tenho 100 pontos no espaço X. Então, lembrando aqui, cadê aqui? Eu aumentei o número de pontos no espaço X, isso significa que o meu dx está menor, então o meu k máximo está maior. Né? Então eu tenho mais pontos, o delta k é o mesmo, mas o número de pontos no espaço de k cresceu, porque o k máximo está maior. Então ficou mais denso de pontos aqui, mas eu tenho lá, ó, menos 50, mais 50. Certo? Continua a mesma relação. Tá?
Então, o valor aqui depende da norma que você escolhe. Tem que tomar cuidado com isso. É sempre importante. Tudo bem por enquanto? Tudo bem. Deu para entender. Ok. Alguém tem alguma pergunta antes de eu passar mais um exemplo aqui? Não? Então vamos lá. Ok. Então, só dar uma olhada em uma propriedade da transformada de Fourier que é importante. Que é a propriedade da derivada, né? Então, a gente viu na aula passada, mas só para recapitular, se o f de x é a derivada de uma certa função f de x, então o fão de k, ou seja, a transformada do f, vai ser, eu não me lembro o sinal agora, se é mais ou menos, já a gente verifica o sinal, mas vai ser ik vezes a transformada do g. Ok? O sinal a gente já verifica, o sinal eu não lembro de cabeça. A gente já verifica já. Como é que a gente vai verificar isso? Vamos só mudar aqui para ficar mais compatível, né? Eu vou chamar esse, em vez de f, eu vou chamar de gzinho, seno, né? E isso. E de gzão a transformada do seno, para ficar com as mesmas letras que eu tenho aqui. Então, esse meu gzão é o g de k. Vou plotar ele aqui de novo. Então, agora é o gzinho, gzão, gzão. Certo? Beleza. Então, temos aqui os objetos. E eu tenho o k, né? Tenho o k, tenho tudo. Agora, vamos fazer uma brincadeira. Ó. Eu vou pegar o g, vou chamar de fão, exatamente o que eu tenho aqui, ó. Este cara aqui. Eu vou chamar isso de 1j, que é o imaginário no Python, né? Vezes o k, que é o meu vetor que está definido aqui, vezes o gzão que está definido aqui. Então, eu estou multiplicando fazendo esse cara e compondo este cara aqui. Vamos plotar ele aqui embaixo também, ó. Só para a gente ver. Bom, veja, o gzão só tem parte imaginária, né? Então, eu vou manter aqui. E o f, como é um número imaginário vezes gzão, o f só tem parte real. Então, eu vou plotar o f aqui na parte real. Tem que trocar as cores, né? Será que ele aceita a cor aqui? Não conheço esse comando stain muito bem, então ficou meio... Preciso dar uma olhada na documentação dele. Mas eu basicamente multipliquei por k, então afetou aqui o resultado. Está meio confuso. Deixa quieto isso aqui, deixa só a parte imaginária. Eu vou fazer um gráfico de 4 blocos, aí vai ficar mais claro. Então, os dois primeiros blocos no caso agora tem que trocar também, né? É o gzinho e o gzão. Agora eu vou criar mais 2 blocos, para a gente finalizar aqui. Esse aqui eu faço daqui a pouco. Vou plotar aqui embaixo a parte real do f. Aqui é o fão. Tá? Então, temos aqui o gzinho, a transformada do gzinho, que é o que a gente já tinha antes, que é o nosso seno. Agora eu tenho aqui o fão, que é o ik vezes o gzão, está aqui. Então, como eu multipliquei por k, aqui foi afetado pouco, aqui foi afetado bastante, né? E ficou negativo por causa do i, né? I com i deu -1. É a parte real aqui. Só para ficar mais adequado, aqui é a parte imaginária, vou trocar o label, é a parte imaginária, e aqui é a parte real, né? Só para os labels ficarem mais adequados. Agora vamos calcular, agora com isso eu construí o fão. Se eu calcular a inversa do fão, eu vou obter o finho, mas o finho é a derivada do g, né? Então,
Se eu pegar agora e escrever o f' como sendo fft.ifft do f1, esse cara aqui deve ser deve ser a derivada do meu g. Calculei. Aí vamos graficar aqui nesse bloco que eu tinha deixado comentado. É o 2, 2, 3. Então agora eu vou fazer o f'. Por padrão, o f' vai ser complexo, né? Porque a transformada de Fourier é sempre complexa. Mas eu espero que esse resultado seja real. Então eu já vou plotar aqui só a parte real para a gente ver. Eu acho que vai dar um problema, se eu tiver certo aqui. Vamos ver. Olha lá, quem que é esse cara aqui? Esse cara é o seno. A derivada do seno, quem que é? Cosseno. Então esse cara devia ser o cosseno. Tá com cara de cosseno isso aqui? Tá. Deixa eu dar uma olhada só no sinal aqui que eu esqueci. Peraí. Na Wikipedia, ó, tem uma tabela maravilhosa. Vou pegar aqui no índice. Cadê o índice? Cadê o índice? Ah, tá aqui. Tem uma tabela de transformadas importantes. Então, aqui no meio vai ter a derivada. Ó. Aqui ele tem a enésima derivada. Eu comparo sempre com essa daqui. Então, tá certo, né? Para n igual a 1, a transformada da derivada é ik. Tá certo, então é positivo mesmo. Então, tá esquisito, né? Porque, olha, a derivada do seno é o cosseno. Aqui tá com cara de menos cosseno. Tá começando de baixo. E não tá indo de mais ou menos 1. Então, tá com cara, mas, né? Vamos aumentar o número de pontos só para ficar um pouco mais evidente. Então, tá com cara de cosseno, mas a intensidade está errada e o sinal está errado. Né? Mais que isso aqui é a parte real. Se eu calcular a parte imaginária, ela não é... Opa, perdão. Aqui. Se eu calcular a parte imaginária... Olha lá, a parte imaginária está com cara de cosseno, só que está indo de mais a menos 50. E não é zero, deveria ser zero, né? Então tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa muito esquisita. Né? Vou colocar junto aqui a parte real e a parte imaginária, que aí fica mais óbvio. A parte real é a azul, tá? Então deveria só ter a parte azul, a laranja devia ser zero. Então, vocês percebem que tem algo bem esquisito aqui? O que está esquisito aqui é a definição do nosso vetor K. Pelo seguinte, lembra que o nosso espaço de Fourier, ele é periódico. Né? E veja, se eu desenhar aqui, ó, vou desenhar assim. Desenhar um pouquinho grande. Aqui é o zero, né? Vamos desenhar aqui é o nosso K máximo. Então, a gente está nesse domínio aqui, né? Vamos fazer o gráfico da função h de k igual a k. Como é que é o gráfico da função h de k igual a k? Uma reta, né? Uma reta perfeita. Então, deveria ser uma reta assim, né? Só marcar um ponto aqui. Deveria ser uma reta assim. Essa é a função h de k igual a k. Mas o nosso espaço k ele é periódico. Essa função ela é periódica? Não, ela é contínua. Ela é contínua, certo? Para a gente fazer ela... não só ela tem que ser... tem duas características. Né? Bom, não só ela não é periódica, e um outro aspecto é que ela é uma função ímpar, né? Então, como é que eu reconstruo essa função para que ela seja periódica, mas ainda seja ímpar? Eu poderia fazer, a partir dela, uma função periódica, nesse domínio aqui, ó,
Para ela ser periódica, eu teria que pegar este cara aqui, este trecho laranja, e repetir ele aqui, né? Aí ela cai aqui, vem aqui. E alguma coisa assim aqui também, né? Ela cai aqui, e deixa eu subir aqui e tal. Então, esse dente de serra, ele é periódico. Só que ele não é ímpar, nem par, né? Não é nada, não tem periodicidade bem definida, né? Então, como é que eu faria uma função periódica, só que ímpar? Você percebe que eu teria que definir um domínio, se esse cara aqui é o menos k máximo, eu teria que pegar aqui na metade do domínio, ó. Vou fazer aqui. Eu teria que pegar este trecho aqui e fazer a periodicidade com este trecho aqui. E aí a minha função periódica ela ficaria assim, ó. Desculpa, que eu fiz errado. Tem que ir para o negativo aqui. E assim por diante, para esse lado aqui também. Percebe que essa minha função verde, ela é periódica e ela é ímpar, né? O K que eu multipliquei aqui, ó, este K que eu multipliquei aqui, é o laranja. Porque ele vai de 0 a 2π, né? Se eu plotar aqui, ó, vamos fazer o plot trivial. K. Olha lá. O meu K vai de 0 a 100, meu K máximo é 100, porque o número de pontos é 100. Então, é todo positivo, né? Então, este cara aqui é o equivalente da minha função laranja aqui. Então, ela não é ímpar, ela está errada. Então, a paridade está errada. E é isso que está levando a problemas lá. Então, eu preciso definir a minha função K igual a K, HK igual a K, como sendo essa verde. E se ela é a função verde, mas ela está no domínio de 0 a k máximo, ela tem que ter essa quebra aqui no meio do caminho. Sacou? Então eu não posso usar esse K. Eu tenho que fazer um outro vetor K que tem essa quebra no meio do domínio. Tá claro? Entendi. Passou do horário, já não vi, gente. 6h33, né? Então, seguinte, eu vou deixar em aberto isso. A gente vai ver isso na aula de sexta. Então, se eu passasse aqui um K que fosse este K aqui, essa conta daria certa. Eu ia ter começado com o seno e usado esta propriedade aqui, eu teria conseguido calcular a derivada usando a transformada de Fourier. Isso é uma das coisas... É super interessante fazer isso no contexto da mecânica quântica. Tem um método que chama split operator para fazer evolução temporal da equação de Schrödinger. Ele usa exatamente esta propriedade aqui para tomar derivadas. Tá? Para o pessoal que está fazendo análise de imagens, você tem uma técnica de detectar bordas em imagens que é tomar derivada da imagem. E a maneira eficiente de tomar derivada das imagens é usar a transformada de Fourier com essa propriedade. Tá? Então, na aula que vem, eu vou ensinar para vocês exatamente como lidar com essa quebra aqui. Vocês percebem, só para fechar a aula, vocês percebem que, nesse sentido, a minha vida seria muito mais fácil se, ao invés de estar trabalhando no domínio de 0 a k máximo, se eu estivesse trabalhando no domínio de menos k máximo, de menos k máximo sobre 2 até k máximo sobre 2, nesse domínio a minha vida seria mais simples, né? Porque a paridade seria trivial. A função h de k igual a k seria trivial de fazer neste domínio, mas neste domínio tem essa quebra. Então aqui a gente tem duas escolhas. A gente pode trabalhar no domínio que o NumPy nos fornece, que é o domínio de 0 a k máximo, mas a gente tem que lidar com essa quebra do eixo K, ou a gente pode trocar de domínio e lidar com um K trivial, com K linear trivial, só que a gente tem que lidar com a troca de domínio.
Essa troca de domínio também é chata, tem delicadezas por trás, tá? E aí é uma escolha. O que você prefere? Trabalhar no domínio trivial com o K quebrado, ou trabalhar no domínio simétrico, que envolve uma fase extra, mas o K é simples. Então, tipo, fácil nunca vai ser. A transformada de Fourier sempre vai ter essas peculiaridades. Aí você pode escolher em qual delas você quer trabalhar. Então, qual deles que a gente trabalha com menos if e for? Tanto faz. Não faz diferença. É só uma questão do que é mais fácil de você pensar, aquilo que você trabalha melhor. Tá? Uma vantagem de trabalhar no domínio simétrico é que o gráfico que eu fiz aqui, ó, esse gráfico aqui, eu tenho o pico aqui e aqui, né? No N-1, porque é o domínio positivo, de 0 a K máximo. Se eu tivesse no domínio simétrico, eu veria de fato esses dois picos aqui, ó, o -1 e o 1. No domínio simétrico eu tenho os índices negativos. Então, do ponto de vista físico, de olhar para o gráfico e compreender ele, o domínio simétrico é mais interessante. Consequentemente, a recomendação geral é fazer os gráficos, as figuras ilustrativas, os resultados no domínio simétrico. Elas são mais fáceis de interpretar. Mas o trabalho em si, a conta numérica, a gente costuma trabalhar no domínio positivo. Mas isso é uma escolha sua. Tá? Você realmente pode escolher. Em termos de desempenho, não faz nenhuma diferença. Ok? Beleza. Bom, gente, então é isso. Então, na semana que vem eu vou voltar nesse ponto aqui para a gente fechar essa discussão de fundamentos. Eu não vou passar nenhuma lista agora, vou mandar só vocês lerem mais a respeito. Procurem na internet sobre FFT, deem uma lida nos livros, né? Aquele livro do Isaac Wang, tem um capítulo sobre FFT. Deem uma lida lá e tentem entender o que é o FAST do FFT. Também vou falar sobre isso na sexta-feira. Ok? Beleza. Ok. Valeu, senhor. Bom, por enquanto é isso. Até a sexta, então, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.